Tudo bem com vocês? Espero que sim, notadamente torcedores e torcedoras do esporte. E antes de quaisquer outras coisas, né, falar pra vocês que o título do vídeo foi uma provocação, né, uma provocação, né, para chamá-los aqui e também até pra ver aqueles que vão me criticar depois, né, se de fato assistiram o vídeo ou não, né. De cara, eu quero desfazer a provocação ali inserida no título. Embora, se a gente entender ali o que está acontecendo com o esporte neste momento, podemos perfeitamente concordar com o título, né? Dá para concordar com o título, dá para ver legitimidade no título dessa live. Mas quando eu falo que o esporte não vai subir, a ideia era colocar uma interrogação ali, né? O esporte vai subir, o esporte não vai subir, porque o esporte está legitimando, neste momento, tanto uma interpretação como outra, né? De que talvez não consiga voltar à Série A, de que talvez fique mesmo na série, de que talvez consiga voltar, apesar de tudo, para a Série A e disputá-la em 2024, né? Eu quero que você fique comigo até o final, para nós também avaliarmos aqui o possível acesso do esporte e o que isso significa. Porque a parada não é tão simples como se parece, não. Mas não somente em curto, mas também em médio e em longo prazo, né? Dois recados antes disso. Primeiro, mandar um abraço para o Luiz Heitor, que é um grande torcedor do esporte, né? Com inúmeros apaixonados aí pelo Leão da Ilha. Contudo, é um torcedor que também tem um canal muito importante, um canal que está crescendo, né? Outro dia eu estava dando uma olhada no canal do Luiz, está com quase 50 mil inscritos. E isso acontece não somente porque ele tem uma abordagem muito objetiva, é isso mesmo, do seu time do coração, como também ele acompanha outros times. E quando faz as abordagens, às vezes talvez seja acusado, né, de ser parcial nessas análises, mas muitas dessas vezes ele faz uma abordagem muito sincera e honesta sobre outras equipes aqui no futebol brasileiro. Eu sei que o Luiz sequer vai ver este vídeo aqui, né? O pessoal do esporte, como eu disse, não costuma vir muito aqui no canal, mas ainda assim mando um abraço para o Luiz, que faz um trabalho muito bom, e aconselho vocês, torcedores do esporte, que evidentemente não conhecem o trabalho dele, e de outras equipes também, que conheçam o canal do Luiz Heitor. O próximo recado aqui, gente, é chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da PagBet, tá? Para você, evidentemente, que curte uma aposta esportiva, né? A PagBet é uma gigante aí do mundo das apostas, que chegou no mercado nacional há pouco tempo, já patrocina inúmeras equipes e também a própria competição e a própria Série A, né? A PagBet. E é tudo simples, tudo tranquilo, tudo sem burocracia, cadastro, enfim, o depósito, você pode depositar R$ 1 e com esse valor já começa a jogar a PagBet, né? Tudo é muito simplificado, como eu disse, ganhou um dinheirinho, né? Acertou, tá pago, é o lema, né? Porque você pode pedir imediatamente, que imediatamente cai o valor na sua conta, tá? Porque na PagBet tanto o depósito como o saque são feitos via Pix, o que é muito interessante, né? Muito interessante também. As cotas são altas. E o atendimento é humanizado durante 24 horas por dia. Este ponto também é muito importante. Atendimento, um ser humano te atendendo às 3, às 4 da manhã lá na PagBet. Beleza, gente? Não conhece? Usa o link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado para se cadastrar na PagBet. Beleza? Fechou? Então, fechando o parêntese e voltando a falar do esporte. Meus amigos, o que está acontecendo no esporte é um negócio muito surreal. O esporte é um dos grandes clubes do futebol brasileiro, né? Não é somente um grande clube do Nordeste, é um dos grandes clubes de futebol brasileiro, com conquistas nacionais. É um time que tem uma torcida realmente apaixonada. É certamente a maior força do futebol do seu estado, né? Não dá nem para, assim, de longe, né? É uma das grandes forças do futebol do Nordeste. E, como eu disse, um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Eu lamento muito, né, essa situação de ioiô do esporte, né? Que de quando em quando frequenta a Série A, depois volta para a Série B. E isso ainda acontece em virtude da força do esporte, tá? Porque se não fosse por isso, né, ficaria somente na Série B, ou iria, né? Ficaria ainda aí, ficaria sendo ioiô de Série B, Série C, coisa do Náutico, por exemplo, né? Então, sem falar do Santa Cruz. Então o esporte é de fato muito diferenciado no contexto do futebol pernambucano. E não fosse sua força, né, institucional, estaria vivendo uma situação parecida com a do Náutico e a do Santa Cruz. Felizmente não está. Agora a questão é, o que está vivendo hoje é suficiente? Na minha opinião, não. Porque o esporte merece mais. A torcida do esporte também merece muito mais, né? Impressiona muito o fato de que o esporte começou a temporada muito bem. Paradoxalmente, começou a temporada muito bem, da Série B, tendo à frente um técnico extremamente questionável, que é o Anderson Moreira. E a equipe mandou muito bem no primeiro turno, fez uma campanha fantástica, dava sinais de que subiria com sobras, né? E muito antes de qualquer outra equipe. No entanto, a campanha começou a ficar ruim. O segundo turno do esporte é pavoroso, e a equipe ela bate recordes assim, de assombros, né, em relação aos seus torcedores. Né?
os sustos que a equipe cria no seu torcedor, né? É um negócio impressionante, né? E assim, quando todo mundo acredita que agora vai, não vai. Quando todo mundo acha que, pô, diante desse adversário aqui, não tem como o Sport não conseguir uma vitória. O Sport não consegue. Raramente consegue. E quando vence, vence sofrendo. Vence com muito sofrimento, como foi o caso da partida contra a Chapecoense. Vence sem convencer. Vence deixando uma pulga atrás da orelha. E a coisa às vezes é tão constrangedora, é isso mesmo, as vitórias do Sport às vezes ela se faz de maneira tão constrangedora, né, que até consegue ali trabalhar a alegria, atenuando a alegria e aquela felicidade do torcedor quando a equipe conquista uma vitória. É isso mesmo, mesmo quando ganha e o torcedor fica feliz, essa felicidade não consegue ser minimamente plena, porque o torcedor percebe que aquele sofrimento ali, aquela dificuldade, aquele desempenho que a equipe teve, não são suficientes para gerar ali um conforto, né? E a situação é complicada, a gente olha para a tabela, a equipe andou perdeu para o Ceará, gente. Meu Deus do céu, o Ceará não, uma equipe que não fazia gols, né? Uma equipe que toda ali, enfim, sem identidade de jogo, com um técnico também questionável, técnico, sinceramente, na minha opinião, técnico defasado demais, superestimado no futebol brasileiro, que é o Mancini. Para mim é um técnico assim, abaixo do mínimo, né? E, infelizmente, né, do nível do Anderson Moreira, na minha opinião, que para mim também é um técnico extremamente questionável e abaixo do nível, né? E aí perdeu chances de ganhar contra equipes aí e tal. E vamos combinar, né? Apesar de tudo, o Sport está com uma certa sorte, porque os adversários não estão conseguindo. Porque se o Juventude conseguisse, inclusive diante do Sport, vencer, a coisa seria muito mais complicada, né? O Juventude não vence aí há 4 partidas, né? Então, todas aquelas equipes que estão namorando essa vaga do Sport aí, não estão conseguindo fazer resultados convincentes para pegar essa vaga. Agora, tudo tem limite, né? Então, com essa sorte aí, né? A fortuna, a deusa grega da sorte, dando uma namorada aí com o Sport, mas o Sport não está contribuindo, né? E a coisa pode ficar complicada. E a gente olha para o final do campeonato aí, da Série B, o Sport tem 3 compromissos aí muito difíceis, dos quais, se continuar jogando como está jogando até agora, provavelmente a equipe não vai ter vitória, gente. Vai ter o último jogo contra o Sampaio Corrêa, dentro de casa, né? Provavelmente ganha, né? Para terminar ali dando uma satisfação mínima para os seus torcedores, né? Ou pode ser também, né? De repente pode ser uma vitória da promoção Série A, né? Porque de repente a equipe consegue ficar aí, até vencer uma outra partida aí que tem pela frente, os adversários não. E aí pode depender desse jogo contra o Sampaio para subir. E aí de repente sobe. Ou não. Né? Porque a coisa é muito complicada. Qualquer adversário que o Sport pegue hoje, mesmo o Sampaio Corrêa dentro de casa, não está assegurado que o Sport vai vencer, gente. Não está assegurado. Até porque é impressionante, mas os jogadores não conseguem mais, né, tirar vantagem do próprio torcedor, do apoio do torcedor. E nesse sentido não consegue criar conexão com a sua torcida. Então, quando joga nos seus domínios, o Sport não está conseguindo, né, tirar grandes vantagens, ao menos em termos de desempenho. E também, em algumas situações, em termos de resultado. Então não está garantido que mesmo diante do Sampaio Corrêa da vida, o Sport consiga aí ter uma vitória no último jogo. Mas os próximos jogos do Sport são terríveis, gente. São terríveis, né? O Sport vai ter o Mirassol na próxima rodada, só que também ainda está lutando por um posto aí, por um acesso, né? O Mirassol é um time extremamente organizado, já falei para vocês, um clube ali muito, muito honesto, né? Com a gestão muito boa, né? Agora, eu lamentaria muito que o time do interior de São Paulo subisse para a primeira divisão, enquanto um Sport da vida, que é um baita clube de futebol aqui do Brasil, não subisse. Mas aí é a questão da gestão, eles merecem. Gente, questão à parte, tem muito clube na Série A que tem gestão horrorosa, mas o clube está na Série A. A questão, na minha opinião, é a torcida. O torcedor não merece o que está acontecendo. Este é o ponto. A torcida do Sport merece muito mais felicidade. Entende? Depois o outro jogo do Sport é contra o Atlético Goianiense dentro de casa. Este jogo, sinceramente, pra mim, sinceramente, gente, eu vou ficar extremamente surpreso se o Sport empatar esse jogo. Porque o Atlético Goianiense dormiu muito no campeonato, fez um trabalho horroroso e aí, num certo momento, começou a jogar. E aí passou a ser aquele favorito do começo da competição. Neste momento, é um dos grandes favoritos para subir. É uma das equipes que melhor está jogando nesse segundo turno. Ao contrário do Sport, que é um dos piores, né? Então dificilmente o Sport vai empatar. Se empatar, ótimo resultado, mas até o empate é complicado dentro de casa contra a equipe né? Contra a equipe do Atlético Goianiense. E depois, vitória fora. Vitória fora de casa. O Nego tá num momento muito bom, né? Eu até imaginava que pudesse vencer nessa rodada. Não venceu um adversário muito forte, né? Mas o Nego tá muito bem. O Nego, sim, quando estabelece essa conexão, quando joga dentro de casa, estabelece, neste momento,
esta conexão profunda com seus torcedores, isso também ajuda a equipe do Vitória a conseguir os seus resultados. É muito complicado também para o esporte. Ainda que o Leão não perca o Leão, né, pernambucano não perca, né, para o Leão da Barra, né, ainda assim é extremamente complicado, vamos lá, se empatar, é complicado o acesso do esporte. Entende? Então, o esporte depende muito dele ainda, claramente, e este é o problema. Porque o esporte, se depender dele, talvez não consiga. E aí vai precisar depender dos outros. Vai ter que contar com a ineficiência, com a incompetência dos outros, provavelmente. Porque talvez o esporte não faça a sua parte. Este é o ponto. Isso é trágico, isso é terrível, gente. Isso é absurdo. Agora vamos falar um pouquinho sobre como é que isso se estrutura aí, né? Porque a coisa realmente é muito complicada. Analisando a equipe do esporte, a gente percebe na situação do meio de campo ali alguns problemas, algumas contradições. Por exemplo, a gente tem ali um técnico que tem uma maneira de jogar, ele pensa o jogo, ele concebe o jogo da maneira seguinte: ele é defensivo, é um técnico defensivo e que gosta de jogar no contragolpe, né? Então é aquele tipo de técnico, gente, que quando a sua equipe precisa ter a posse de bola, a gente vai ter uma posse por circunstância da equipe estar jogando em casa, circunstância da equipe estar jogando com um time menor, circunstâncias diversas. Não é uma posse, contudo, por ideia. E quando você não tem uma posse por ideia, você não leva isto a treinamento. O treinamento não é muito forte para que a equipe saiba jogar com a posse de bola. É o caso desse esporte aí, do Anderson Moreira, né? O Anderson Moreira também é um técnico que se configura dentro da linha dos grandes técnicos brasileiros, né? Ou seja, limitado. Quando o adversário pratica um estudo profundo sobre o seu elenco, sobre a maneira como a sua equipe está jogando, né, e aí estabelece bloqueios para essa equipe, para o jogo dessa equipe, o técnico não sabe o que fazer. É o momento em que ele mostra o seu limite técnico. É o caso do Anderson Moreira. Isso acontece com vários técnicos aqui no Brasil. Bastou um estudo profundo de como a sua equipe está jogando, né, e aí a apresentação de desafios a essa equipe, para que essa equipe não consiga jogar. E aí o técnico não sabe o que fazer. É o caso do Anderson. É hora, por exemplo, de aprofundar o estudo sobre como é que a minha equipe joga. Deixa eu ver os grandes modelos no mundo, vou estudar. Isso não acontece com o técnico brasileiro. Não acontece com o Anderson Moreira, né? E aí, a questão que se coloca é a seguinte: o Anderson deveria ser demitido neste momento ou não? Ou não? E aí acho que tem um problema de avaliação. Outro grande problema no futebol brasileiro. Falta avaliação sobre o trabalho. Porque é a avaliação que tem que determinar se o técnico tem que sair ou não. Uma avaliação profunda, mas não tem gente competente na gestão do esporte para fazer essa avaliação. O Anderson, nesse momento, por incrível que pareça, na minha opinião, ele deveria sair do esporte. Por mais absurdo que seja. Ah, mas se entrar um interino, não sei o quê. Gente, do jeito que tá, o interino não vai piorar. A coisa, no mínimo, fica igual. Eu até prefiro que seja um interino do que chegar um técnico de fora. Mas ainda assim, talvez seja diferente, porque, no mínimo, estabelece um novo. Sai o técnico, os jogadores falam, para mostrar para todo mundo que não é com a gente, vão tentar vencer. Aí jogam pelo menos 1 ou 2 partidas muito bem. O fato é que a gente pode falar, não, é melhor ficar o Anderson agora, porque é irresponsável, seria irresponsável demitir-o. Contudo, talvez a grande falta de responsabilidade é mantê-lo no cargo neste momento, gente. Subir para a Série A é um título neste momento para o esporte. Ficar na Série B é uma derrota, assim, absurda. Entende? É o Náutico conversando com o esporte se ficar na Série B. É o Santa Cruz acenando de longe. Muito longe, mas vai acenar. Entende? Então, na minha opinião, tem que pensar sinceramente nessa questão aí. Há uma falta de noção do Anderson Moreira sobre o que está acontecendo nas escalações, na leitura do adversário, na leitura dentro de campo, né? A leitura defeituosa que faz com que ele não saiba fazer as substituições ou demora demais para fazer as substituições, uma leitura em relação aos jogadores que ele tem no elenco, né? Porque muita gente está falando, o elenco do esporte é horroroso. Eu discordo, não é dos piores da Série B, não. É um elenco que dá para sustentar uma promoção à Série A, mas o técnico Anderson Moreira não sabe tirar o melhor desse elenco. Outro problema aqui no Brasil, a gente nunca avalia, né, o trabalho do técnico no sentido de que ele está ou não está tirando o melhor do elenco. A gente sempre prefere falar o seguinte: o elenco é horroroso. Pode até ser que seja, mas não é o pior da Série B. E é o elenco que sustenta, sim, a promoção. E era um elenco, né, descontando aí o grande jogador que saiu, mas era um elenco que respondia no primeiro semestre, né? E agora não responde mais. Qual é o problema? Era o mesmo técnico. Que situação é essa? Então a leitura de jogo é muito ruim, que leva a alterações ruins, mas leva também a uma escalação horrorosa, gente. Entende? A gente olha, por exemplo, para a equipe. A equipe tem um problema de leveza e peso aí nessa equipe aí do esporte, né? A leveza e peso passa pela ideia de como ele escala o meio de campo. Então você tem, pegando esse jogo contra o Ceará especificamente, mas a gente tem isso em quase todas as partidas. A gente tem ali, por exemplo, um meio de campo com 2 volantes, né?
A gente tem ali o Felipe, né? E o Fábio. Bom, o Felipe é um volante de muita categoria, a gente sabe disso, um volante desde a época do Fortaleza, muito bom volante, mas que marca mal, né? Sempre marcou mal. E curioso é que, à medida que o tempo vai passando, nesses últimos 2 anos aí a coisa realmente ficou muito nesse sentido aí, ele vai marcando muito, ainda pior, né? Então parece que ele mantém algum nível de construção, né? Mas a abordagem dele ali defensiva parece que está se esvaziando, piorando cada vez mais. Aí você tem um outro jogador ali, que é um jogador, né, que talvez ainda com pouca experiência, mas um jogador que acho que pode ser mantido, mas eu acho que vale um desses jogadores ali na equipe, não dois. Porque a equipe, ela mantém uma leveza aí, ou seja, falta de pegada no meio de campo, um meio de campo arame liso, né, que não pega nada, não fere nada, né, que aí dificulta a marcação. Aí quando você olha para os outros jogadores de meio de campo, você percebe que o problema da marcação se acentua com jogadores como o Ruiz, com jogadores como o Diego Souza e outros ali, às vezes o Jorginho fora de posição também e tudo mais. Né? Então você tem uma leveza no meio de campo, né, da parte necessariamente dos volantes, né, que não ajuda na marcação. Essa leveza ao mesmo tempo, ela é acompanhada de um peso muito grande de alguns jogadores que pesam a equipe. O próprio Ruiz, o próprio Diego Souza, que são jogadores que geram, o Wagner Love quando está jogando, que geram peso, inclusive de peso mesmo, né? E peso no sentido de que não consegue ter muita movimentação, né? Jogadores que não conseguem, assim, não há dinamismo no meio de campo do esporte. Então você tem dois volantes leves, que geram leveza ali, que é prejudicial naquele setor, e tem jogadores pesados, que pesam muito a equipe no meio de campo e a equipe não consegue jogar. Este é um grande problema também aí, do Leão da Ilha. Não é isso? Aí você tem. Bom, e aí é bom lembrar também, né, que o esporte parar com essa mania de buscar ex-jogador, né? E jogador muito veterano, essa coisa do agradecimento. É que Diego Souza foi um jogador muito importante, tem muito torcedor que vai me detonar aí, tudo bem. Né? Então a questão ainda né, Wagner Love, né? Era muito importante jogar no esporte há algum tempo atrás. Hoje, é jogador para o esporte? É algo pra gente pensar também. Alan Ruiz há muito tempo está se arrastando dentro de campo. Né? Alan Ruiz, que o seu Anderson Moreira coloca para jogar no lado do campo, gente. E aí temos um problema seríssimo. Seríssimo, meus amigos. Qual é o problema? O problema de que o Anderson Moreira é um técnico defensivo, ele monta o esporte na cabecinha dele, aquela cabecinha dele ali, que se você fizer ali uma radiografia para procurar um cérebro, você vai encontrar um amendoim no lugar do cérebro, né? Então o que acontece ali? Ele pensa o futebol de forma defensiva. Na cabecinha dele, o esporte tem que ganhar espaço, notadamente, no contragolpe. Né? Nesse jogo contra o Ceará, por exemplo, que a equipe esteve perdendo, as circunstâncias obrigaram o esporte a ter posse de bola. Foi uma posse de bola muito, muito pequena, coisa de 50 e pouco por cento contra 40 e alguma coisa. Né? A ideia dele é sempre utilizar espaço, ou seja, você tem um dos melhores elencos da Série B, se não o melhor, né? Diante de times muito menores, e você muitas vezes joga com essa percepção, né, de querer defender antes de querer atacar. Né? Então é uma pobreza de entendimento sobre o que é o próprio esporte, na minha opinião, ao contratar um técnico desse. E aí você tem ali, por exemplo, um esquema, que é um esquema para jogar no contragolpe. E se você pensar, Josa, mas em muitos momentos o esporte jogou com posse de bola, mas não soube jogar, mas não sabia o que fazer com a bola, e não sabe o que fazer com a bola. E aí, neste momento, quando ele escala, por exemplo, o Ruiz ali do lado do campo, você tem uma equipe, né, que em tese pode até parecer ser uma equipe para jogar com a posse de bola. Não é essa parada do Anderson, acredita em mim. Entende? Só que o Ruiz não é um jogador de velocidade. Então ele não pode jogar aberto ali pelo setor esquerdo. Não tem o menor cabimento um negócio desse. Não tem o menor cabimento. Entende? Então veja, você tem uma equipe configurada ali na ideia do técnico, para jogar com velocidade, mas é uma equipe da qual ele tira a velocidade. É uma equipe que não tem a velocidade necessária, né? Embora seja uma equipe que vai a campo para jogar com velocidade, para ter a velocidade como elemento chave do seu jogo. É um absurdo, né? Um negócio desse, gente. Chega a ser espantoso. Cadê as críticas a esse tipo de coisa? É necessário que elas existam. Inclusive da mídia tradicional que pouco cobre o esporte, exceto ali no estado, né? Então você tem esse problema aí, falta de orientação, o problema do elenco, que eu acho que não é o responsável pelo que está acontecendo agora, necessariamente, né? E a questão aí que se coloca muito aí é o seguinte, né, gente? E se subir? E se apesar de tudo subir? O problema, na verdade, o esporte está com dificuldade, gente, para aguentar a Série B, meus amigos. Para subir para a Série A, entendeu? Numa competição em que as equipes estão fazendo de tudo para o esporte subir. E o esporte está com dificuldade.
O Juventude vem jogando muito bem aqui na Série B há algum tempo atrás, parou de jogar, não consegue mais. Entende? Muita equipe que estava reagindo estancou aí estancaram as suas reações, né? Ainda assim o Sport não está conseguindo. Ainda assim o Sport talvez precise dessas equipes que elas joguem mal para que suba, porque de repente se fizer sua parte não vai conseguir. Então o que a gente percebe é que o Sport que cai para a segunda divisão, ele cai a partir de um trabalho muito mal feito pela sua gestão. Esse trabalho ele não ganhou um salto de qualidade. O Sport está nessa situação de quase subir em virtude da sua grandeza. Em virtude de ter frequentado muito tempo, inclusive, a Série A, né? Que inclusive gerou recursos, muitos deles aí, que a gente não sabe para onde foi, né? Mas o Sport tem uma condição hoje muito melhor do que inúmeras equipes da série B. Né? Agora, se subir, o problema do Sport é tão grave que se a equipe sobe hoje em dia, ela pode cair na próxima temporada. A gente não vê nada de novo acontecendo na gestão do Sport. A revolução tem que acontecer dentro do clube, gente. Para que a equipe, subindo ou não subindo, ela se estruture, ela fique fortalecida e ela tenha a condição de sustentar a Série A. Um Juventude hoje, por exemplo, tem muito mais condição de chegar na Série A e ficar do que o Sport. O Atlético Goianiense também. O que não vai ser fácil, porque hoje subir e se manter é muito mais complicado do que no passado. A equipe sobe e recursos de Série A ela passa a ter depois do primeiro semestre. Quando ela cai, os recursos de Série B começam a acontecer na hora. Mas quando ela sobe, recursos de Série A, patrocínio, investimento, dinheiro da TV, tudo, entra a partir do primeiro semestre. Então veja, não é qualquer equipe hoje que vai ser um Cuiabá, que vai subir e vai ficar. Agora, olha o que é feito no Cuiabá. O Cuiabá hoje é um clube extremamente estruturado. Muito mais do que um Atlético Goianiense, inclusive, tá? Que tem um trabalho muito bom aí de reestruturação. Muito mais do que um Goiás, que talvez caia. Né? Então, é muito complicado que o Sport hoje consiga ser um Cuiabá. Né? Então, é muito improvável que o Sport consiga, caso suba, permanecer na Série A com esse futebol. Infelizmente. Com essa organização. Com esse entendimento do que é o jogo. Com essa percepção dos dirigentes de que Anderson Moreira é um técnico importante para o clube. Com essa percepção, né, dos dirigentes de que jogadores que no passado renderam ainda podem render. Com essa percepção de que você não tem que fazer um patrocínio, uma promoção da base como o Sport deve fazer. Né? Então a situação realmente está muito complicada. A probabilidade de que o Sport suba para a Série A é pequena, neste momento, pelo desempenho da equipe dentro de campo. Né? Eu acho que a gente tem ali um problema de um técnico que não tem leitura de jogo, um técnico que não sabe o que está acontecendo, um técnico que não tem entendimento do que fazer nesse momento de dificuldade, um técnico que está completamente perdido. E a prova de que não é apenas ele, Anderson Moreira, que está perdido, completamente perdido nesse momento, é que os dirigentes não se atentam para este fato, de que o técnico se perdeu, não sabe mais o que fazer, está completamente ali na escuridão e está dificultando o trabalho da equipe rumo ao acesso à Série A. Os dirigentes que deveriam fazer uma intervenção, neste momento, na minha opinião, demitir o seu Anderson, para ver o que acontece. Mas se demitir e não subir, pode não subir do jeito que está. Então, na minha opinião, o novo neste momento é algo que pode importar e muito para o Leão da Ilha voltar para a Série A. Agora, mesmo se voltar, é importante ter uma abordagem interna. É importante que a gente veja reformulação, reestruturação, no mínimo de ideias no clube para que o clube não volte para a Série B. Porque não adianta nada subir se tiver de ser, de novo, esse time ioiô, né? Então, é muito importante que o futebol do Pernambuco se, né, rearga, né, gente? Que volte a ser um futebol assim, importante aqui no Brasil, né? É relevante. Hoje Santa Cruz não é o time capaz de fazer isso. Hoje o Náutico não é a equipe capaz de fazer isso, de representar o Pernambuco no futebol brasileiro. O Sport é o único que pode. Agora, o Sport olha para Santa Cruz e parece que está falando assim, eu quero ser você amanhã. Né? Tá olhando pro Náutico e tá falando assim, eu quero ser você daqui a pouquinho. Não. Com todo respeito ao Sport, pelo que eu vou falar aqui agora, né? Mas tem que olhar pro Fortaleza e falar, eu quero ser você amanhã. Né? E superá-lo amanhã. Não é isso? Porque pode. O Sport é um clube que poderia estar brigando aí para uma final na Sul-Americana, é um time que poderia estar muito bem no Campeonato Brasileiro, é um time que poderia estar fazendo uma campanha como no Fortaleza. Entende? E tem condição para isso. Mas tem que olhar pro Fortaleza e falar, eu quero ser você amanhã. Só que tá olhando pro Santa Cruz e parece que tá apaixonado pelo Santa Cruz. Tá apaixonado pelo projeto do Santa Cruz, que é o projeto zero. E do Náutico. Tá errado. O Sport tem que olhar para frente. Tem, inclusive, que se mirar fora do seu estado. Porque o Sport não é um time do Pernambuco só e do Nordeste apenas. É um time do futebol brasileiro. É muito importante que acordem, que os dirigentes acordem no Sport. E acho que o primeiro ato, a primeira atitude, né,
para mostrar que não estão ali zumbiáticos, né? Não são zumbis, é demitir neste momento o seu Anderson para que a equipe tenha uma condição material de voltar para a Série A já nessa temporada, porque o risco de não voltar é muito grande, gente. Muito grande mesmo. Então a reação a este problema precisa acontecer agora da parte do dirigente falando para o seu Anderson. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, mas você não é técnico para o esporte, a gente errou em imaginar isso, mas agora a gente descobriu que você não é, então adiós. Até logo, porque você não serve para ser técnico do Leão da Ilha. É isso.